A paz do Senhor para todos. Que a graça de nosso bom Deus continue sendo derramada sobre nossas vidas. Eu sou o irmão Gedilson Gomes. Este é o canal O Renovo da Palavra. Este canal foi criado para ajudar você a compreender a escatologia bíblica. Por isso eu te peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu joinha, participe aqui embaixo nos comentários. É tudo gratuito e dá uma força muito grande para nós prosseguirmos. Gente, nós estamos falando sobre o anticristo, esta figura tão controversa dentro da escatologia. E nessa oportunidade eu quero tratar rapidinho com você sobre o seguinte assunto, hein? O que detém a manifestação do anticristo? Eu vou ler para você 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, pois nesta carta Paulo ele deu uma aula de escatologia aos crentes de Tessalônica. Então eu quero ler para você no capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 7. E vou deixar aqui alguns rápidos comentários para definir bem quem detém o homem do pecado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ok. Gente, eu vi vários vídeos, vários trabalhos de pastores, de obreiros em geral, várias pessoas explicando ou tentando explicar quem detém o anticristo, a sua manifestação plena, o anticristo escatológico. Confesso para vocês que fiquei muito decepcionado com várias argumentações, embora eu respeito a liberdade de expressão de cada um, é uma democracia o YouTube, mas gente, aqui para nós, hein? Dizer que a pregação do evangelho ainda não tem alcançado o mundo, isso está detendo o homem do pecado, fala sério, hein? Dizer que o que está detendo o homem do pecado são as leis, ou seja, as leis humanas, não é bem nem a Torá dos judeus, não, mas as leis no modo geral. Outros disseram que é o tempo que está detendo. Teve quem falou que é o próprio Deus que está detendo o homem do pecado. Se é o próprio Deus, como que o próprio Deus vai ser tirado, gente? Quem vai tirar o próprio Deus? Enfim, são muitas as especulações, são muitas as argumentações infundadas, fantasiosas sobre a pessoa que está detendo o homem do pecado. Mas vamos lá. O versículo 5 é muito importante para nós comentarmos um pouco. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Parou aí um pouquinho. Paulo, ele já havia estado em Tessalônica, por mais de uma vez até, e este assunto, gente, homem do pecado, anticristo, era comum no primeiro século. A pergunta que não quer calar, de onde Paulo tirava essas ideias? De onde ele levava esses comentários para os tessalonicenses? De que haveria de vir
um anticristo escatológico? Eu não tenho nenhuma dúvida que Paulo, assim como os demais apóstolos, eles tiravam do livro do profeta Daniel. É só a gente estudar minuciosamente o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Nós vamos identificando passo a passo as revelações contidas no livro do profeta Daniel. Mas, enfim, versículo 6, olha o que Paulo disse. E agora vós sabeis o que o detém. Parou um pouco. Não tem nenhum gênero aqui definido, está no neutro. O que o detém. Mas o que chama a atenção é Paulo dizer, agora vós sabeis. Isso indica que há segundos antes, minutos antes, os tessalonicenses não sabiam. Porém, quando eles leram a carta do apóstolo e compreenderam que antes da manifestação do homem do pecado vem a apostasia, então, se não tem apostasia, também não tem homem do pecado, ele está detido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, gente, que a igreja firme na fé, a igreja firme no amor, a igreja militando em favor do reino de Deus aqui na terra, a igreja é uma resistência, ela é a resistência contra a manifestação do homem do pecado. Mas a igreja ela não milita sozinha, a igreja não tem força por si só. Então a gente conclui que a pessoa do Espírito Santo é ela em que dá força à igreja, é ela que dá resistência à igreja para a igreja não se apostatar, não se afastar da fé, não se rebelar contra Deus. Agora o nosso entendimento vai clareando sobre a resistência ao homem do pecado. Primeiro é uma igreja cheia de fé, uma igreja que não se rebela contra Deus. Essa mesma igreja, ela está na força do Espírito Santo. Logo, o verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste. Esse um aqui, gente, no masculino, eu não tenho nenhuma dúvida que é a pessoa do Espírito Santo. Ah, irmão Gedilson, mas o Espírito Santo é onipresente. Como que ele vai ser tirado se ele é onipresente? Gente, não vamos viajar, não vamos fantasiar as coisas. É evidente que o Espírito Santo ele pode ser tirado ou afastado, né, conforme está aqui no texto, sem que sua onipresença seja afetada. É a mesma coisa lá no livro de Gênesis, quando Deus falou, desçamos e confundamos a língua do povo, desçamos e vejamos o que os homens estão fazendo. Ou seja, apesar de Deus ser onipresente, mas Deus usou esta linguagem para deixar claro que o seu atributo de onipresença não impede de maneira nenhuma que as suas manifestações sejam até teofânicas, com características humanas. É por isso que o Espírito Santo ele pode sim ser retirado, ser afastado, e ainda assim, durante o período da grande tribulação, ele continuar ativo, mas em fins esporádicos. Bem resumido, continuar salvando, dando força aos que já são salvos, mantendo os santos da tribulação no caminho do Senhor. Então, gente, eu acredito piamente que quem resiste ao mal, quem resiste à manifestação plena do homem do pecado, é o Espírito Santo. O preterismo, quando lê esse texto, eles compreendem, gente, que aqui é uma referência clara ao imperador Nero, e quem estava detendo ou quem estava no meio e precisava ser tirado era o imperador Cláudio.
até faz algum sentido esse raciocínio preterista, tá, gente? Eu só não corroboro com ele porque eu sei que o texto é muito rico e tem vários outros pontos aqui que não coincidem, não batem com a pessoa de Nero. Entre eles eu quero destacar o seguinte, gente. O homem do pecado, ele vai ter cargo único. O que é isso? Não terá antecessor e nem terá sucessor. A geração que conhecer a manifestação plena do anticristo escatológico nunca terá visto um antes e nem tampouco verá um depois. É por isso que nenhum dos imperadores de Roma preencheram esse cargo de homem do pecado e filho da perdição, porque ali era uma sucessão de imperadores. É por isso que o mito que o Papa é o anticristo ou será o anticristo não passa de uma historinha da carochinha, porque sempre teve Papa antes e também tem sempre o sucessor daquele que deixa o cargo ou daquele que vem a falecer. O homem do pecado, cargo único. Eu quero destacar para você que esse homem do pecado, ele vai ser praticamente a incorporação do mal. Se você agora fazer um exercício na sua memória, todos os grandes governantes perversos que já pisaram nesse mundo, todos eles que deixaram as suas maldades impressas na história da humanidade, o anticristo vai ser a soma de todos os medos. Tudo que eles deixaram, todos os males que fizeram, todos os medos que a humanidade tem deles até hoje através da história, tudo isso vai estar unificado, personificado no homem do pecado. Elemento único. Por isso, gente, só um ser divino para conter, para resistir à manifestação do homem do pecado. Essa é a minha resposta quando alguém me pergunta: quem resiste? Quem está travando a manifestação plena do anticristo escatológico? A minha resposta é sempre a mesma: o Espírito Santo. E isso não impede em nada ele ser tirado, isso não fere em nada a sua onipresença, isso não fere em nada a sua continuação, as atividades do Espírito ainda continuarem no período da grande tribulação. Ok, gente? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, compartilhe com seus contatos. Deixe o seu joinha e participe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. E como sempre eu digo, Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos.